nada lhe pediam para lhe ouvir falar. De repente receber ordem, entra no bar e espera do lado de lá. Mas quando estava no meio, um forte vento veio para os assustar. Que vento é esse? Que furacão, que furacão. Agarra Pedro, apavora Tiago e grita João. O barco treme, mas de repente elas vão do lado de lá. Pedro grita não, e João nem quer ver. Mas lá vem ele andando por cima das ondas para socorrer. Eles apavorados dizem é um fantasma. Jesus diz sou eu, dá só uma ordem e o vento para. O vento muda, tudo obedece. Pedro olha para João e Tiago emudece. O mar acalma, tudo fica bem. Pedro diz: és tu, me manda ir ter contigo. Jesus diz a ele: vem. Lá vem Pedro andando, lá vem Pedro andando, lá vem ele andando por cima do mar. Lá vem Pedro andando, lá vem ele andando, lá vem Pedro andando por cima do mar. De repente sente o medo, olhou para as águas, começou ele a afundar. Ele disse: meu Senhor, eu vou perecer. Mas vai ele afundando, olhando para o mestre, sem saber por quê. Pedro se apavora, mas Jesus está ali. Jesus olha para ele, estende a mão a ele e começa a sair. Lá vem Pedro andando, lá vem Pedro andando, lá vem Pedro andando por cima do mar. Oh, lá vem Pedro andando, assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim seremos nós nessa noite, na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Não vai.
Aleluia. Que vontade, né, irmão, de sair correndo. Correndo, meus amados. Aleluia. Dizendo as coisas maravilhosas de Deus que acontece, aconteceu e acontece na vida de todos aqueles que o servem a Ele e que o adorem em espírito e em verdade. Aonde estão os verdadeiros adoradores que adoram a Deus nesta noite? Aqui na Avenida Silvano de Paula Bueno 231, centro de Itaquarituba. Os verdadeiros adoradores estão aqui nesta noite. Pode adorar, pode glorificar, aleluia. Pode sentir a presença do Mestre se aproximando de você. Aleluia, glória a Deus. Para você saber que Ele é poderoso, para você saber que Ele tem poder para fazer você flutuar em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às adversidades. Você pode flutuar, meu querido irmão, minha querida irmã, em meio à sua fraqueza. É somente, aleluia, seguir ao Senhor Jesus e executar as suas verdades divinas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui eu quero nesta noite, meus amados, aqui tem alguns irmãos nos honrando com a sua presença. Faz assim com a mão de vocês. Graças a Deus. Peruíbe. Isaac de Peruíbe. Tapetininga, Gilson. Donizete. Peruíbe também. Graças a Deus. Que maravilha. Estão andando sobre as ondas? Amém? E Jesus está dizendo: vem, vem, vem. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Há mais alguém nesta noite nos honrando com a sua presença? A mãe do irmão Erasmo. Onde está o nome dela? Irmã Terezinha. Está ali? Deus te abençoe, irmã Terezinha. Há mais alguém? Glória a Deus. Valdeci? Tá bom. Deus te abençoe, irmão Valdeci. A igreja está feliz, amém, irmãos? Amém. Como vamos dizer a todos os irmãos que estão conosco nesta noite? Dizemos: seja bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, abra a sua Bíblia para uma rápida meditação na palavra do Senhor, a qual se encontra aqui no capítulo de número 5 da carta de Paulo. Aliás, de Paulo não é de Paulo, né? É a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o verso de número 14. Capítulo 5, verso de número 14, da carta de Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Éfeso. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, fiquemos de pé. Eu vou ler a primeira vez, depois leamos numa só voz. Que diz assim: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Todos juntos, 1, 2, 3. Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Podeis assentar, meus queridos irmãos. A palavra de Deus nesta noite, pelo que nós já sentimos, pelo que nós já fomos impactados nesta noite, pela presença do Senhor Jesus, no meio aqui do seu povo, no meio dos louvores, que aqui já foram entoados nesta noite.
é muito glorioso, é muito maravilhoso. Tem momento, meus amados, que a gente queremos até dar uns pulos, correr, fazer alguns acenos, como dizendo: Deus, eu estou aqui, olha eu como estou, olha eu como estou na tua presença, Senhor. Eu estou de pé, Senhor, na tua presença. Eu estou sentindo a tua graça. Eu estou sentindo a tua misericórdia, Senhor. Eu não mereço, Senhor, mas eu sinto a tua presença. Que maravilha, meus queridos irmãos. E a palavra de Deus, nesta noite, é um alerta do Espírito Santo. Se estamos despertados, vamos nos despertar mais e mais. Se estamos acordados, vamos abrir os nossos olhos. Às vezes a gente se acorda: ah, pastor, mas eu estou acordado. Mas muitas das vezes, quando a gente se acorda num sentido físico, a gente pensa que se acordou e de repente não levanta e acaba dormindo novamente. E acaba muitas das vezes perdendo a hora e diz: poxa vida, eu me acordei, mas eu dormi de novo. Dormiu porque se acordou, mas não despertou. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Então a ordem do Senhor aqui, na sua santa e bendita palavra nesta noite, Paulo dizendo à igreja de Éfeso, dizendo aos irmãos de Éfeso, dizendo: desperta, desperta tu que dormes. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra, meus amados, ela vai endereçada a cada coração aqui nesta noite. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, mas a palavra de Deus nesta noite é: desperta, desperta mais. Oh, glória a Deus. Abre os teus olhos mais, vigia mais, se relacione com Deus mais, chegue mais perto do Senhor mais, glorifica o Senhor mais, seja mais crente, seja mais fiel. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É o despertar de um novo amanhecer, meus amados. A Bíblia diz, o Senhor dizendo no Salmo 46, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quantos sentem isto? Eu sinto cada momento que Deus é o meu socorro bem presente em todos os momentos de angústia e de adversidade da minha vida. Deus é o meu socorro bem presente na hora das minhas fraquezas, na hora das minhas friezas, na hora das minhas quedas, dos meus altos e baixos. Mas eu clamo ao Senhor e digo: Senhor, não deixe eu cair, não deixe eu me afundar, não deixe, Senhor, eu me afogar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Foi isso que Pedro fez, meus amados. Pedro era crente como você, como eu. Glória ao nome do Senhor. Seguia ao Senhor Jesus e tinha vontade, meus amados, de estar mais perto de Jesus. E naquele dia Jesus fez uma surpresa a ele. Ele não esperava Jesus vir daquele lado e nem daquela hora. Mas Jesus veio. Oh, querido irmão, querida irmã, olha os teus olhos, abra os teus olhos, abra o teu entendimento. Bendito seja o nome do Senhor, para entender o Senhor Jesus da maneira que Ele vier, do lado que Ele vier. Os seus olhos estejam bem abertos, bem atentos, para não dizer que Ele é uma fantasma, para não dizer que não acontece o que se prega, o que se ouve. Eu quero dizer que acontece sim. Acontece sim. Oh, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nesta noite o Espírito Santo nos faz uma interrogação, nos pergunta: quantos aqui nesta noite querem andar com Ele sobre as águas?
do mar desta vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor, sobre as lutas desta vida, sobre as adversidades desta vida, sobre a frieza que nos vem, sobre a tentação que nos vem. Mas é nessa hora que você vai ver o agir de Deus, é nesta hora que você vai ver o trabalhar de Deus, é nesta hora que você vai conhecer a Deus melhor, vai conhecer o agir dele melhor. Bendito seja o nome do Senhor. É nessa hora que eu e você vamos nos despertar. Glória seja dada ao eterno nome do Senhor nosso Deus. É nesta hora que nós vamos levantar de entre os mortos. De entre os mortos, irmão. Deus quer eu e você entre os mortos, mas não morto como eles, não deitado como eles, não sem ver que nem eles, não sem ouvir que nem eles, não com a boca calada que nem eles, que não ouve mais, não vê mais, não sente mais, estão gelados. Mas o Senhor diz: desperta, desperta de entre estes mortos. Oh glória, desperta de entre esses mortos, de entre muitos e muitos que não mais sente a presença de Deus na sua vida. Desperta, você que está entre esses mortos. Esses mortos estão lá, onde você trabalha, onde você convive, onde você anda, onde você chega. Eles estão lá. Eles podem estar mortos, mas você está vivo. Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eles podem não ter o rosto de um anjo, como falamos aqui nesta tarde, como Estevão tinha o rosto de um anjo diante das tribulações e das lutas que ele estava passando. Mas ele permanecia de pé, tão maravilhoso, tão alegre e felizes. Em vez de reclamar por causa dos seus malfeitores, por causa daqueles que estavam ali julgando a morte, ele olhava para o céu. Quer dizer, ele estava de pé, meus amados, e de pé com muita visão, uma visão tão grande, meus amados, muito mais do que a águia. Bendito seja o nome do Senhor, que só enxerga 3.000 ou 3 quilômetros, ou seja, 3.000 metros, ela enxerga. O servo de Deus, a serva de Deus, tem que ter a visão do céu. A visão do céu, e ter na visão do céu, na hora da luta, na hora do desespero, na hora em que você não tem aonde se abrigar, não tem aonde se encostar, não tem socorro, você diz assim, você olha para um lado, olha para o outro e diz: de onde me verá o meu socorro? Aí você olha para o céu, a sua visão vai ao céu, aí você vê Jesus Cristo de pé, oh, dizendo: o que você quer, meu servo, o que você quer, minha serva, eu estou aqui de braços abertos para te atender. Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E Ele vai te socorrer, Ele vai te atender, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, e você será um vencedor, se você assim permanecer nesta confiança, nesta visão espiritual. E é por isso que Paulo diz: desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meus amados, a verdade, uma verdade que chamamos assim, uma verdade prática, glória ao nome do Senhor, desta palavra: desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá, é uma verdade que diz que somente o Espírito Santo pode reavivar a igreja e levá-la a proporcionar-se
como a agência por excelência do reino de Deus. A igreja, irmão, é uma agência por excelência do reino de Deus. Oh, que maravilha! Eu estou na agência por excelência do reino de Deus, que é a sua igreja, a coluna, a firmeza da verdade. Aquela que Jesus afirmou, disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro. Oh, glória ao nome do Senhor. Aquele mesmo Pedro que teve medo das ondas, teve medo do vento forte, e porque teve medo se afundou, mas não morreu afogado. Ele estava perto de Jesus, ele estava olhando para Jesus. Se você está olhando para Jesus, não importa o que aconteça na sua caminhada espiritual, você pode até se afundar, mas não vai morrer afogado. Sabe por quê? Porque você está olhando para Jesus, e Jesus está dizendo: vem, vem, vem ao meu encontro, glória ao nome do Senhor. E quando você não puder mais, aí você vai clamar, porque você está vendo Ele, e você vai dizer: Senhor, me socorre, e Ele vai sair do seu lugar, e vai aí onde você está, e vai te socorrer. Vai pegar pela tua mão e vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento. Eu te sustento com a destra, quer dizer, eu te sustento com a minha mão direita. Ninguém vai arrebatar você da minha mão. Glória, bendito seja o eterno nome do Senhor, o nosso Deus. Então, meus amados, nós pertencemos a esta agência, igreja, por excelência do reino de Deus. Glória a Deus. Nós não estamos aqui com aquele interesse de coisas materiais, outra coisa qualquer deste mundo. Nós estamos aqui por causa da excelência do reino de Deus, por causa da excelência do reino de Deus. E por isso que Paulo diz: desperta, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meus queridos irmãos, mortos são aqueles, meus amados, que têm um fim, que chega a um fim, e este fim leva ao desaparecimento daquela pessoa, porque ele chegou ao fim. E o fim leva ao desaparecimento daquela pessoa. É um perigo quando o crente se sente que está caído. É um perigo quando ele sente que não pode se levantar. É um perigo quando ele sente que ele não pode mais ser o mesmo. É um perigo quando ele sente que não pode mais glorificar a Deus como glorificava antes. É um perigo quando ele sente que não precisa mais dar glória a Deus como dava ontem. É um perigo quando ele sente que agora ele não consegue orar mais como ele orava antes. É um perigo quando ele sente-se que não pode ser mais fiel a Deus como era antes. É um perigo, porque ele está morrendo. Ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo, e vai morrendo, e vai morrendo, e vai dizendo: é assim mesmo, é assim mesmo. Todos nós estamos caminhando para a morte. Não, todos nós caminhamos para a morte física, como acontece todos os dias. Mas eu estou falando, meus amados, do reino espiritual. Eu estou falando da vida espiritual. Eu estou falando da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Jesus Cristo, que ele tem que ser ativado todos os dias, todas as manhãs, e Deus está com as suas mãos estendidas para nos ajudar todas as manhãs em que você se levantar e dizer: Senhor, me segura nas tuas mãos, me segura, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, me renova, Senhor.
E o Senhor vem ao teu encontro e não vai deixar você perecer, não. Ele não deixa você perecer, não. Glória seja dada ao eterno nome do Senhor nosso Deus. Mesmo que você esteja morto, a Bíblia fala da morte de uma das igrejas da Ásia, e o seu nome era Sarde. Os irmãos conhecem a palavra de Deus nesta igreja. E o Senhor enviou àquela igreja uma carta, escreveu e mandou João escrever, e mandou João levar as sete igrejas, mas esta especial era para a igreja de Sarde. E na carta Jesus disse: João, escreve assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morta. Meus queridos irmãos, a igreja não pode ser morta, não num sentido divino, num sentido espiritual. A igreja tem que ser viva, ela tem que ser viva igual a palavra de Deus é viva, porque ela vive a palavra, ela come a palavra, e a palavra é vida, a palavra dá vida e vida com abundância. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que Davi dizia: Senhor, eu vi a tua palavra e escondi no meu coração para não pecar contra ti. Bata no seu coração com a certeza absoluta: Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra, quero guardar ela, quero esconder ela, para eu permanecer vivo na tua presença. Glória seja dada ao nome do Senhor. O inimigo já deu a técnica para o mundo, para muitas igrejas, meus amados, que não é preciso mais compromisso tão sério com Deus, não é preciso mais compromisso tão sério com a palavra, porque isso não tem problema, não. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Oh, meus queridos irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia, mas a Bíblia diz que a misericórdia dele e a justiça dele anda junto, a misericórdia e a justiça. O espírito hoje da morte espiritual entra em muitas vidas e começa a ensinar até crente na igreja, ensinando para os outros que estão chegando na igreja, e começa com aquele espírito, sabe, falsificado, e começa a ensinar, meus amados, uma doutrina fora do poder da palavra, dos princípios da palavra. E o diabo começa a fazer um risozinho. Eu estou gostando, porque dessa maneira eu entro, dessa maneira eu mato essa igreja espiritualmente, desta maneira ela fica uma igreja como vive, mas está morta. Oh, meus queridos irmãos, e é com isto que Paulo pega e diz aos irmãos de Éfeso: desperta, irmão, desperta, igreja, desperta, tu que dorme, e levanta de entre esses mortos que não tem mais compromisso, ou não querem ter mais compromisso com a palavra de Deus. Desperta, levanta, levanta. A Bíblia tem um versículo muito lindo que diz: levanta. É Isaías quem diz, profetiza para a nação de Israel nos seus dias: levanta e te resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quantos querem que a glória de Deus nasça sobre a sua vida? Quantos querem? Levante a mão, faça um sinal que você está crendo e que você quer. Isso só vai acontecer se você quiser. Se você quiser, vai acontecer. Mas se você não quiser, não vai acontecer. Se você não quiser, você morre. Fica crente bonitão na igreja, falando bonito, todo jeitoso. Mas cuidado, porque a misericórdia
E a justiça de Deus anda junto. Quantos aceitam a misericórdia aqui? Mas fique de braço estendido. Quantos aceitam a misericórdia de Deus aqui? Mas saiba que você está aceitando a justiça dele também. Aleluia, não brinque, não brinque, não brinque. Fique alerta, fique despertado. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, meus queridos irmãos. E a igreja, irmão, ali em Sardes, os seus olhos, meus amados, não olhava mais para Jesus, tá? Ela estava, meus amados, como um defunto bem produzido, que a gente olha, ai meu Deus, dá dó até entender, será que não está vivo? De tão produzido que ele está, parece que está vivo, melhor trajo, e hoje ainda ele se ajeita, faz a barba, se brincar faz até uma maquiagemzinha, né? Mas fica bem produzido, bonito, mas você põe a mão sobre ele, está gelado e duro. Eu vou falar uma coisa aqui, que está vindo, tá? Você pode até descuidar de sua vida, do seu compromisso com Deus, do seu relacionamento com Deus. Você pode ficar até gelado, mas duro não. Fique gelado, mas mole, sensível à palavra. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu estou gelado, mas eu quero me aquecer pelo teu poder. Oh, Jesus, eu estou gelado. Não oro mais como eu orava. Aleluia. Me dá agonia quando fica até de pé. O irmão começa a orar muito, passa de 2, 3 minutos, já dá tremura, já dá uma agonia, não tem mais palavra. Que demorasse, que acabasse com essa oração, que eu não aguento mais ficar em pé. Você pode até ficar gelado, mas duro não. Duro não. Bendito seja o nome do Senhor. Pode até ficar gelado, pode até ficar frio, mas duro não. Ou seja, morno não. Porque se estiver frio, pode esquentar. Pode esquentar, está no ponto bom para esquentar, para pegar fogo. Bendito seja o nome do Senhor, para se chegar a Deus. Agora, duro ou morno, a palavra bate, ele retroca. A palavra, Deus fala, ele fala contra. Deus diz, ele diz não. Deus diz faça, ele não estou nem aí. Deus diz vá, que vai, eu não vou. Está duro, irmão, está duro. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Glória a Deus. Mas você, aqui diz a palavra do Senhor, a igreja de Sardes estava como um defunto bem produzido. Mas ela não sabia, irmãos, ela não estava vendo e nem sentindo, irmãos, que a sua certidão de óbito já estava lavrada, irmão, com a implantação das coisas mortas. Queridos, aleluia, você pode até ficar frio, porque Jesus disse, oxalá que fosses frio, mas não morno, né? Nem duro, que não aceita mais, vomita, tudo que recebe Deus vomita para fora, faz de conta, meus queridos irmãos, e o atestado de óbito dele espiritual sendo lavrado, até que vem a assinatura e vai para o sepultamento.
Mas antes disso, meus amados, vamos ter muito cuidado. Se estamos de olhos abertos, vamos abrir mais. Se estamos vigiando, vamos vigiar mais. Se estamos servindo a Deus direitinho, vamos servir mais direito. Se estamos fiéis, vamos ser mais fiel. Quando você perceber que o diabo está entrando na sua memória e está distorcendo ela, e você está perdendo a memória pelas coisas de Deus, desperta do que dorme de entre esses mortos. Irmão, é uma das coisas perigosas na vida de uma igreja ou de um servo individualmente falando, meus amados, é perder a sua memória espiritual. Ele sabe de tudo, ele lembra de tudo, ele inventa até o que não ouviu, ele fala o que não ouviu. Se fala uma vírgula para ele, ele faz uma carta. Ele tem mente para inventar, ele tem mente para falar, ele tem mente, olha, irmão. Mas quando parte para as coisas de Deus, não sabe mais o que se prega na sua igreja, que está ensinando na sua igreja, que foi ensinado na sua igreja esta semana. Eu nem sei porque eu não fui. Perda de memória. Perda lesbom de memória. E quem perde a memória, meu filho, olha, acabou. Acabou. Você diz uma coisa, ele diz outra. Você fala uma coisa, ele fala outra. Você ensina a palavra, mas ele não aceita como é de Deus. Ele aceita que é do Aldivino, ele aceita que é do Dinelson, ele aceita que é do Elton, ele aceita que é do fulano, do Betano. Foi o João Dias que falou. Mas não tem a memória, irmão João Dias. A memória movimentada pelo Espírito Santo para dizer, irmão João Dias falou pela palavra. Ele falou dentro da palavra, o pastor falou dentro da palavra, a irmã Cissa falou dentro da palavra. Perda de memória. Vai distorcendo tudo, meus amados. Vai entendendo de um jeito diferente. E vai ficando com a memória perdida nas coisas espirituais. Daqui a pouco pergunta para ele, de que igreja? Você é de onde? Eu nem sei. Eu era do Belém, mas agora já fui para lá, 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 e está mais para lá do que se pensa. Perda de memória. Tá? Um dos motivos para Sardes, essa igreja, ser comparada como um defunto bem preparado. Porque o Senhor disse aqui, no capítulo de número 3, e o verso de número 2, ele diz, verso 2, ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. Os outros já estavam tudo morto. E o pouquinho que tinha, o númerozinho que tinha de irmão ali, estava para morrer. Já estava conformado para morrer também. Para se engualhar com os mortos. Com os frios e duros. Que não mais servia a Deus da maneira que o Senhor o ordenou, e da maneira que o Senhor o chamou, e da maneira que o Senhor o constituiu igreja dele. Mas ele dizia, lembra-te, pois, o verso 3, lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido e guardado. Arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Não saberás. Então levanta. Levanta agora. Era ele dizer, levanta agora. Levanta. Levanta. Desperta tu que dorme. Levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meus queridos irmãos, aleluia, eu sei,
Jesus escreveu tudo e ele não manda pedindo desculpa, ele não manda pedindo perdão, ele não diz para Sarde, olha Sarde, me perdoa, tá? Eu estou escrevendo isso para vocês me perdoam, mas é preciso eu falar, tá? Vocês aceitam se vocês quiserem, mas é muito perigoso vocês ficar assim, crente dessa maneira, meio frio, meio não sei o quê. Não, a palavra do Senhor foi esta: eu sei as tuas obras e de que tens nome que vive e estás morto. Eu sei. Meus queridos irmãos, o Senhor dizendo, eu sei que você, Sarde, perdeu a memória. Irmão, olha o que eu vou lhe dizer aqui, olhe, viu? Olha o que eu vou lhe dizer a esse respeito. Irmão, a primeira doença atingiu uma igreja, ou atingiu a igreja de Sarde, e atinge hoje quem não vigiar, foi a perda de sua memória espiritual. Embora tivesse, ou vivesse do passado, já não conseguia lembrar do que recebera de Deus. Mas a exortação do Senhor é urgente, meus amados, é urgente. Capítulo 3, verso 3, lembra depois de onde tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. É urgente. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor continua falando sobre a situação. Era mais grave do que a situação de Éfeso, a qual Paulo estava dizendo, desperta tu que dorme. A de Sardes era pior. Sabe por quê, irmão? Esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor. Éfeso ainda se lembrava do primeiro amor. Ainda tem crente que ainda se lembra e diz, oh Deus, oh me ajuda para eu voltar ao meu primeiro amor, para eu voltar à minha primeira dedicação a Ti, eu voltar à minha primeira fidelidade, o amor que eu tinha pela Tua palavra, o amor que eu tinha pela Tua casa. Podia amanhecer até o dia, eu não queria sair dali. Porque talvez não voltasse mais. Então, quando estava na casa de Deus, não queria sair. Porque o pensamento era que talvez não voltasse mais. E eles queriam aproveitar bem o tempo. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Éfeso se lembrava ainda do primeiro amor, meus queridos. Mas Sarde não se lembrava. Éfeso se lembrava onde caiu e dizia, oh Deus, me dá força para eu me levantar onde eu caí, para eu me levantar onde eu me rebeliei, para eu me levantar onde eu fiz aquela coisa feia na igreja, contra a tua obra, contra a tua vontade. Me dá força para eu me levantar onde caí. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sarde não mais se lembrava disto, meus queridos irmãos. Posto já morta, carecia de uma ressurreição grande e poderosa, o reavivamento do Senhor Jesus, irmãos, faz ressurgir a pessoa que está morta entre os mortos. A ressurreição espiritual do Senhor pode ressuscitar esta pessoa. É somente querer, Bendito seja o nome do Senhor. É somente se humilhar na presença do Senhor. Humilha-te na presença do Senhor. Humilha-te. E Ele
te exaltará alto, muito alto, Ele te exaltará. Irmãos, primeiro pecado grave, perda da memória. O segundo, desleixo. Desleixo. Tá, irmão? Desleixo. Sarde entrou no pecado do desleixo. Você pensa, pastor, desleixo é pecado grave? Muito. Muito grave, leva à morte espiritual. O desleixo. Tá? O fazer pouco caso. Não ter uma responsabilidade autêntica e excelentíssima a obra de Deus, a igreja dele. Pecado grave, desleixo. Esta foi a segunda doença, e é uma doença, irmão. É uma doença que vai gerar outras doenças incuráveis. Doenças incuráveis. E vai acumulando doença. E depois não tem mais cura. E quando chega a esse nível, o diabo o acaba, o destrói. Até acabando com a sua própria vida. Cuidemos, meus amados, das coisas de Deus, da nossa responsabilidade. Cuidado com o desleixo. Que foi uma doença grave para a igreja de Sardes. Querido, desleixo. Embora, diga comigo, embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência de Deus. Queridos, embora imperfeitos, fracos, mas lutando pela excelência da perfeição de Deus na minha vida e na vida daquele que você vai chegar como testemunha de Jesus Cristo e vai ensinar a ele o caminho para o céu, para ele ficar crente e ir para o céu, queridos. Outro sim, irmãos, a igreja em Sardes todavia desprezou o padrão divino, fizeram-se, meus amados, relapsa que o Senhor já não suportava. Irmão, a desobediência vai, mas chega uma hora que Deus não suporta. Deus não suporta. Viu? Aí há um desmoronamento. Vem um desmoronamento e vem por cima de tudo. E muitas das vezes subterra tudo. É preciso, meus amados, com a ajuda de Deus, com a palavra de Deus, usar as ferramentas necessárias para tirar aquele entulho que o matou. Não vê o que acontece? E o povo fica procurando os cadáveres. E tem cadáver que nem aparece mais, desaparece. Desaparece. Nem tchau para a igreja não dar. Nem dia Pai do Senhor para os irmãos. Agradeço a Deus por eu viver aqui tanto tempo. Eu agradeço a Deus por servir a Deus tanto tempo. Aqui Jesus me salvou. Se ele começar a fazer isso, ele não sai mais, ele vai chorar. Aqui Jesus me salvou. Aqui Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aqui ele me deu compromisso. Aqui ele me deu ministério. Aqui ele me deu família. Aqui ele me deu tudo. Aí o Espírito Santo começa a dizer: você vai sair ainda? Vai sair, vai perder tudo isso. Você vai perder tudo isso. E acaba, meus amados, a pessoa ressuscitando espiritualmente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas tem que se humilhar na presença do Senhor e reconhecer: eu errei, Senhor, misericórdia.
Mas se der o desleixo, meus amados, aí o Senhor diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. É o verso 2 do capítulo 3. Meus amados e queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, irmão. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. Tem gente que só ama a igreja, ama tanta igreja, que depois não ama o Cristo da igreja, aí não precisa muita coisa, já sai da igreja. Porque ele só amava a igreja. Na hora que a igreja não acoitou, não aceitou, agora, aí ele vai embora. Mas vai embora por quê? Porque ele não amava o Cristo da igreja. Como é que diz o hino? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Diga: Deus me guarde. Bem forte: Deus me guarde, Deus me proteja, o Senhor me esconda debaixo da sua mão protetora, para que eu não me torne desleixado, ou me entregue ao desleixo. Irmão, de que forma tratamos a obra de Deus? De que forma, meu querido irmão, minha querida irmã, meus companheiros que estão aqui no púlpito, de que forma tratamos esta obra? Eu já vi gente aqui tratar esta obra com desleixo, mas não permaneceram. Já vi gente tratando essa obra. Quando eu cheguei aqui, dizia para os outros, estava aí sentado: não contribua para essa obra, não dê seu dinheiro, não quer. Um dia eu olhei para ele: rapaz, te cuida, se cuide, meu filho, você está bonitão aí no púlpito. Eu não sou o dono da igreja, pastor Alcide não é dono da igreja, João Dias não é dono da igreja, nenhum de nós é dono da igreja. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. E quem não lutar pela sua igreja, não luta por ele. Quem não ajudar ela a crescer, também não ajuda o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Um dia eu disse para ele, ficou rindo. Falei: cuidado, viu? Cuidado, uma hora Jesus vai mandar você ficar de pé aí e vai dar, eu falei, irmão, vai dar uma bicuda no seu traseiro aí. E você vai, ó. Cuidado. Não faça isso. Seja frio, mas não seja duro. Não seja mal a obra de Deus, não trate ela. Se você não quer tratar ela bem, como Deus quer, também não tente fazer mal a ela. Não tente fazer cabeça de ninguém, para não ser igual a você, frio e duro, porque já está morto. Às vezes já está com um atestado de óbito na mão, só está esperando Jesus dar ordem para o enterro. Queridos irmãos, tenhamos cuidado, vigiemos e oremos de que forma estamos tratando a obra de Deus. De que forma vocês estão tratando essa obra? Estão trabalhando para crescer? Estão ganhando almas para Jesus? Estão incentivando? Estão contribuindo e incentivando para contribuir para o crescimento da obra do Senhor? De que maneira estamos tratando? Cuidado com o tratamento. Cuidado com o desleixo. Ah, mas eu sou bonitão. Pastor Alcide gosta de mim. Eu não sei porque eu estou falando isso, irmão.
pastor Alcide gosta de mim, mesmo eu não tratando direito, mesmo eu roubando a casa de Deus. Às vezes o obreiro está no público, mas esse roubava a Deus, Tonho. Roubava e mandava os outros roubar. Tá? Diga misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Meu amado, eu não confio em mim mesmo. Não, de forma nenhuma. Eu confio em Deus e na sua palavra. Oh, glória! Se eu não estiver de acordo, eu dobro o joelho, ponho o rosto no chão, fica amolando o rosto no chão que nem amola a faca e dizendo: Deus, tenha misericórdia. Deixa eu na tua presença. Deixa eu aqui, mesmo fraquinho, Senhor. De que maneira estamos tratando esta obra? Não faz muito tempo aconteceu outra coisa aqui. Pessoa sentada no púlpito aí, bonito, né? Mas tratava a obra de Deus mal. Tratava a obra de Deus mal. E porque tratava mal nesse sentido. Mas você vai dar esse dízimo todo em a igreja lá. Eu dava nada. É porque ele não dava um centavo. E não queria que os outros davam. Você está vendo? Que intruso, rapaz. Só Deus que aguenta uma coisa dessa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Pastor Alcide não faz nada. Não. Deus é o dono desta obra. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Não demorou tempo. Um dia Jesus falou: olha, qualquer hora eu darei ordem ao inimigo pegar ele no púlpito. Viu? Vai pegar ele igual pegou Judas, que estava comigo na mesa, o confiava ele, colocava ele do meu lado, era até tesoureiro de Jesus. Eu queria ser tesoureiro de Jesus. Eu queria isso aqui. Olha, eu deixaria de ser pastor, eu não ligaria, nem que eu não ligo de ser presidente, eu nem sei que eu sou presidente, não sei que eu sou nada. Eu só sei que eu sou crente de modo divino. E servo de Deus para servir a obra dele. Eu deixaria tudo. Mas eu queria ser tesoureiro de Jesus, porque eu não vivi na época, né? Entendeu? Para guardar o dinheiro do meu Senhor. Mas Alcide, tem dinheiro aí, meu filho? Tem, Jesus, tem. Eu estou precisando, viu? Estou precisando, tá? Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Eu queria, João Lucas. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Judas, irmão, deixou o desleixo tomar conta dele, e no desleixo, que é uma doença terrível, foi tratar a obra de Deus de uma maneira terrível. Foi passar a mão no dinheirinho de Jesus, tá? Roubando o Senhor Jesus. Só que Jesus sabia, mas Jesus ficou calado. Meus queridos irmãos, não precisou Jesus fazer nada. O diabo veio e pum, e levou-lo ele para se levantar contra Jesus, para vender Jesus por 30 moedas de prata, para dizer: olha, eu sei onde é que ele está agora, eu levo vocês lá, eu sei o horário que ele está orando, lá está ele e está 3 discípulos que vai orar com ele. Aí eles disseram: mas como nós podemos conhecer, nós podemos chegar lá e ele está orando e os discípulos parece tudo a mesma coisa. Ele disse: aquele que eu beijar, aquele que eu beijar. Queridos, misericórdia, misericórdia. Irmão, não deixe o desleixo tomar conta do seu coração, para você não tratar a obra de Deus com esse
desleixo que estamos falando aqui neste momento. De que maneira estamos tratando a obra do meu Senhor Jesus? Pense nisto. Pense nisto. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Lembramos da advertência de Jeremias. Me vê Jeremias. Lembramos. Diga comigo, lembramos da advertência de Jeremias, que disse: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias, diga Jeremias 48:10. Maldito. Maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente. Queridos irmãos, e o que acontece? Outra coisa, descaso com os remanescentes. É outro pecado grave. Descaso com os remanescentes. Quer dizer, sabe aqueles que são infiéis e faz descaso com os fiéis? Sai, você é bobo. Você é bobo, lesbiano. Trabalha e fica dando dízimo na igreja. Você é bobo. Quero servir para ele. O que você vai dizer para ele? Perdeu a memória. Aí você diz: você, rapaz, perdeu a memória. Você levou ao desleixo. Tá? Você está fazendo, tá, descaso para com os remanescentes, para aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, no necrotério, escute o que eu vou dizer, no necrotério espiritual da igreja de Sardes, havia alguns crentes que ainda respiravam, e o Senhor estava procurando eles. Havia alguns crentes ali no necrotério da igreja de Sardes que ainda respirava. Oh Deus, nós queremos nos levantar, nós queremos, Senhor, fazer a tua obra, como está escrito na tua palavra. Nós não queremos, Senhor, perder a nossa memória espiritual. Nós não queremos, Senhor, dar desleixo à tua casa. Nós não queremos, Senhor, fazer descaso dos remanescentes, dos fiéis da tua casa. Eles estão certos, Senhor. Irmão, é para clamar assim, viu? Clame assim. Aí o Senhor diz a esse pouquinho, irmão, a esse pouquinho de crente que ainda respirava, e o Senhor estava procurando eles. Aí o Senhor dizia para eles assim, ó: sê vigilante. Esse restinho, sê vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Irmão, Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e daquelas mulheres que ainda viviam, irmão, naquele momento, irmão, contraído, se pela vontade, pela honestidade e pela fidelidade a Deus, meus queridos irmãos. Agora eu vou terminar dizendo, irmão, que a doença da perda da memória, a doença do desleixo, a doença para com os remanescentes, irmão, eu quero dizer neste momento que estas pessoas, irmãos, homens e mulheres, que não havia contraído as moléstias desse século, as moléstias. Mas eu não vou falar de câncer. Não. Se o pastor Alcides morrer de câncer, o câncer pode comer ele todo, mas não come meu espírito. Ah, não come, Tony. Não. Pode comer a língua, comer o olho, comer os olhos.
Eu já visitei uma irmã há muitos anos atrás. O neto dela trabalhava comigo. Ele levou eu lá. Ele disse: pastor, você quer ser mais crente? Quero. A minha avó faz 12 anos que está na cama. O câncer já comeu tudo. Não tem mais língua, não tem mais nariz, não tem mais olho, né? A garganta ela agora está comendo. Mas quando você chega lá, em vez de você confortar ela, ela conforta você. Em vez de você fazer ela se renovar, ela faz você renovar. Que você está perfeito, mas está frio, está gelado, está duro. E ela está naquele estado, mas cheia do Espírito Santo. O corpo sendo devorado, comido pelas moléstias, pelas doenças horríveis que não tem cura. Mas a alma, o Espírito está louvando, está glorificando, está falando em mistério. Era uma profeta de Deus em cima da cama. E olha uma coisa, não chegasse perto dela em pecado não. Ele disse: pastor, cuidado. Falei: eu tenho alguns, mas Jesus tem misericórdia de mim. Eu vou lá. Eu tenho alguns aí, mas Jesus tem misericórdia. Eu vou debaixo da misericórdia do Senhor. Graças a Deus. Recebi a presença do Senhor. Aleluia. Tá? Eu não estou falando dessas moléstias não. Tá? Que vem por meio dessa perda de memória, desse desleixo, desse descaso com os remanescentes. Eu estou falando aqui, meus amados. Isso aqui, ó. Tá? Marquei, para eu não esquecer nesta noite. Tá? Sabe qual é a moléstia? Tá? Aqui diz assim, ó, as moléstias deste século. Tá? Primeiro, moléstia. Diga orgulho. Orgulho. Que moléstia terrível, Vitória. Leva para o inferno, meu filho. Leva. O câncer não leva, não. Não, o câncer ajuda a levar para o céu rapidamente quem está salvo. Tá? Agora, o orgulho é uma moléstia que leva para o inferno. Tá? Outra moléstia. Diga rebelião. Rebelião. Que moléstia terrível. É uma moléstia que leva para o inferno. Se não se humilhar diante da palavra do Senhor. Tá? Rebelião. E rebelião é a mesma coisa que pecado de feitiçaria. Tá? Você quer fazer o bem para ele, quer fazer o mal para você. É feiticeiro. É rebelde. É rebelde. Você faz para ele o bem, ele faz tudo o contrário. Tá? É assim que funciona o pecado da rebelião, tá? É igual o pecado da feitiçaria. Outro sim, meus amados. Outra moléstia hoje que atinge, ou que atingia a igreja de Sardes. Primeira moléstia, diga orgulho. Segunda moléstia, terceira moléstia, diga adultério. Ninguém fala mais, por aí tem igreja, não vai pedir disciplina contra adultério mais não. Não. Tá bom, não é a mesma coisa. Pode ficar ali. Pode namorar. Né? Pode usar uma linguagem brincada. Pode ir para a cama antes de casar. Não fala nada, vai para a igreja bonito mesmo. Adultério. Queridos. E a outra mulher diga fornicação. Fornicação. Que é igual ao adultério. Mas o adultério é de pessoas casadas com outras casadas. Não é isso? E fornicação é solteiro com solteiro. Tá? Uma moléstia, irmão, que leva ao inferno. Tá? A outra moléstia, de heresia. O que tem de heresia hoje, meus amados, é só gente ensinando heresia. Você está com a sua cabeça firme com Jesus, estudando a palavra. Aí vem as heresias, porque não sei o quê, venha para cá, ô jovem, venha para cá, porque aqui você vai fazer tudo. Tá? Não tem problema. Canta, ora, dança, faz show. Jesus não liga com isso não. Irmão,
Jesus sim, o meu Jesus não, o meu Jesus não, o meu Jesus não. As irmãs cantaram um hino muito bonito hoje aqui, falou sobre santidade. Outra moléstia, diga roubo, roubo. Irmão João do céu, é uma moléstia hoje o roubo. Rouba governo, rouba prefeito, rouba tudo. Tem filho que rouba pai, pai rouba filho. Tem mãe que rouba filho, filho rouba mãe. Irmão do céu, roubo. E acha que está pouco, ainda rouba a igreja de Jesus. E acha que está pouco os roubos que pratica e ainda rouba Jesus, rapaz. Acha que está pouco o roubo. Está pouco, rouba o prefeito, rouba não sei o quê, rouba não sei o quê, rouba. Rouba até ele mesmo e ainda acha pouco. Ainda rouba a casa de Deus. Que moléstia terrível. E um abismo é chamando outro abismo. Irmão, a outra moléstia, diga cobiça. O que tem de moléstia, de cobiça, irmão? O que tem de crente cobiçando o que é dos outros, cobiça o ministério do outro, cobiça até o hino que ele canta bonito, cobiça até a palavra que ele prega, e o outro já fica cobiçando, já fica tornando, e porque não sei, só quer ser. Tudo isso cobiça, meus irmãos. Tá? E a última moléstia, essa aqui é terrível. Calúnia, diga calúnia. Diga misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Todas essas moléstias, meus amados, leva ao inferno, se não te arrepender, como Jesus dizia para a igreja de Sardes. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos. Levanta-te. Desperta, tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estamos, meus amados, pregando a palavra de Deus como ela é, como está escrito, como Jesus pregou a igreja de Sardes, e como ele prega aqui na igreja dele em Taquarituba, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, para que o povo dele seja cada dia mais fiel a ele, e venha servir a ele de uma maneira que ele venha se agradar e dizer: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus nos abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Tem alguém com medo de câncer? Tem alguém com medo de misericórdia, pastor? Câncer é um negócio dele. Você rouba. Está com medo do câncer? Câncer não é. Câncer às vezes é uma doença que não tem cura, mas transporta camarada para o céu. Ou outra doença qualquer, que é fatal. Essa eu não tenho medo não, viu? Não quero, Jesus me livra, me guarda. Mas também não fico apavorado não. Agora, com essas moléstias aqui, com essas coisas aqui, misericórdia. Você tem que chorar, clamar: Deus, socorre-me, tem misericórdia de mim, me livra dessas moléstias. Porque elas produzem outras doenças e vai infeccionando todos os teus órgãos espirituais, e depois a morte é fatal. Mas o Senhor está dizendo: desperta, tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh, bendito seja o nome de Jesus, meus amados. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cear neste momento, meus amados. Essa mensagem, eu li ela hoje. Eu tenho isso aqui que estudei, eu peguei aqui de uma lição bíblica de escola dominical. Isso foi do ano não sei de quando aqui, muito antiga. Eu lendo: oh Jesus, eu preciso disso daqui.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós precisamos, meus amados, de comida que salta para a vida eterna, de água que salta para a vida eterna. Não é água para ter sede mais e nem passar mais fome. É água que quem beber, disse Jesus, nunca mais terá sede, porque ela salta para a vida eterna. São mensagens que, se eu guardar, esconder no meu coração, nunca mais eu tenho sede, porque ela salta para a vida eterna. Glória ao Senhor nosso Deus. Cuide-se e olhe como você está tratando a obra de Deus. Como você está tratando ela. Muito cuidado. Muito cuidado. Bendito seja o nome do Senhor. Se está tratando mal esta obra, que é do meu Senhor. Você pensa que é do pastor Alcide? Eu nem queria estar aqui. Não queria. Não queria não, meus amigos. Mas Jesus quer. E Jesus quer. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se você não, agora Jesus, largue para lá, eu vou ver minha vida onde eu quiser. É. Mas não estou dizendo aos tibilitos. Não vai viver coisíssima nenhuma, sincero. Eu acho tão bom, irmão. Eu pulo ainda, tá? Hoje eu dizia no velório, irmão Adelino completou 90 anos de eu fazer minha viagem de férias por lá para minha terra. 8 dias viajei. Ele dizia, pastor, eu brincava muito com ele. E ele consertou a vida dele, consertou ao divino. Foi muita luta, viu? Foi muita luta eu levar ele para o púlpito e falar, pastor, eu quero ir para a frente do altar de Deus. Eu e o Senhor. Está perto de Jesus me levar, pastor. E eu tenho muito pato enterrado. Viu? E eu quero me consertar para que chegue a hora de Jesus me levar, eu possa estar preparado. Levemos, né, Dito? Que trabalho levar o velhinho na igreja, puxando. E ele... Puxei a cadeira, sentei no púlpito. Ele disse, esse irmão aí pode sair para fora. Dito, vai embora, meu filho. Vai, fica lá, pô, vai andar na rua, vai evangelizar. Irmão, e o velhinho, viu? Não deixou nada. Pastor, eu quero justiça, conforme está escrito. Tá bom, irmão Adelino. Disciplinei o velhinho por tantos tempos, 3 meses. Depois botei ele em comunhão, mandei a igreja perdoá-lo e levemos ceia para ele. E eu dizia, ele 90 anos, né? Completou. Jesus levou rapidamente, mas estava preparado, viu? Se lavou, se limpou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, meus queridos. Ele tinha 90, eu dizia, irmão, olha, eu puxei uma cadeira que eu fui essa noite, voltei frio, tenho meus problemas. Eu disse, eu tenho 100 anos de idade. Ficaram assim, 100 anos, que é isso, pastor? 100, porque com 37 anos, os médicos me tiraram da empresa que eu trabalhava, do meu trabalho, que era um trabalho bom, onde, olha, o médico disse, você não pode mais trabalhar, seu Alcide. Você tem 37 anos, mas seu estado de osso é como se fosse um velho acima de 80 anos. Não fique triste, é assim mesmo. Graças a Deus. Se eu era um velho com 37 anos acima de 80, estou com 57, agora eu vou fazer 100 anos. 100 anos. 100 anos. Tá?
Eu tenho muleta guardada em casa, andava em cima de 2 muletas, todo mundo tinha dó de mim, minha sogra chorava e tirava foto de mim em cima das 2 muletas. Olha como é que está o meu genro. Meu genro tem 37 anos, está dentro de 2 muletas e não tem mais jeito, não pode operar, é desgaste de osso, é necrose, é os ossos morrendo, o quadril daqui um dia ele não anda mais. O médico já me aposentou com 37 anos. Que bênção. Já fez 20 anos, estou com 57, 20 anos. Que sou sustentado, né? Por causa do meu problema. Andava em 2 muletas. Jesus, agora eu quero você na minha obra, fazendo a minha vontade. Mas eu não. É assim que eu quero você, rapaz. É assim que você vai. Eu comecei. Você viu andar de muleta hoje? Só quando eu desobedeço e faço extravagância. Está guardadinho, né? Mas quer ver eu subir essa escada desse correndo para lá e para cá, para lá e para cá, que até gente de saúde não faz. Como é que vocês sabem isso aí? Não? Mas sabe por quê, irmão divino? Eu aceitei fazer a vontade de Deus. Eu quero você assim. Na minha obra assim. Pronto. Tá? Estou com 100 anos, o estado de osso. Mas eu ainda me sinto um jovem, talvez de menos de 30 anos, pelo que eu faço. Mas o que é isso, meus amados? O que é isso? Juízo com Deus, desleixo não, perda de memória não, né? Quando eu penso de largar tudo, porque eu já trabalhei muito, meu Jesus do céu, meus irmãos, você não vai parar de dirigir a igreja, não. Vai morrer dirigindo a igreja. Falar, se eu deixar a igreja, quem morre sou eu. Vai morrer eu do coração. Está vendo, meus irmãos? É a obra do Senhor. É a obra do Senhor. E graças a Deus. Jesus na frente, nos abençoando e nos dando vitória. Essa mensagem, irmão, estava doendo, tá? Eu tenho compromisso com Deus. Paciência com o pastor Alcide. Eu tenho compromisso com Deus. E não deixo para trás nada quando Ele manda eu falar. Não olho quem ficou com a cara feia, quem ficou achando ruim, quem passou da hora. Ache ruim se quiser. Eu vou fazer a vontade do meu Deus, irmão João. Eu vou dar conta a Ele. É eu que vou dar conta a Ele, não é ninguém não. Eu vou dar conta a Deus. Se Ele mandou auxílio, essa mensagem hoje é para hoje, meu filho, é para hoje. Olha como ela está. Amém, Senhor, amém.